Olá, meus amados, saudações a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, já que estamos em período de Natal, de Ano Novo, nós vamos trazer aqui uma reflexão sobre o nascimento de Jesus. Você sabe onde Jesus nasceu? Pela Bíblia? A maioria dos cristãos acreditam que Jesus nasceu em um estábulo entre os animais. O que a Bíblia diz sobre o local do nascimento de Jesus? E, além da Bíblia, de onde vem o relato ou a história que Jesus nasceu entre os animais? Nós temos aqui o proto-evangelho de Tiago, apócrifo, que também relata a infância de Jesus e o nascimento de Jesus. Bem, como já disse, os cristãos, na sua grande maioria, acreditam que Jesus nasceu em um estábulo, um curral, onde ficam os animais, ou seja, Jesus nasceu entre os animais. Mas isso não é totalmente verdade. Há várias razões na Bíblia para acreditarmos que Jesus nasceu em uma casa normal de sua época. O relato do nascimento de Jesus, como é conhecido no mundo ocidental, no nosso mundo aqui, não é o relato bíblico puramente. Esse relato é encontrado no proto-evangelho de Tiago. Esse evangelho foi escrito por um cristão desconhecido e data de 150 a 200 depois de Cristo. Certo? Trata-se de um romance cristão atribuído a Tiago, um dos apóstolos. Mas a verdade é que Tiago não escreveu esta obra. Nessa época era comum autores desconhecidos atribuírem suas obras aos apóstolos, para que sua obra ficasse respeitada. Existem pelo menos 5 documentos que falam da infância e do nascimento de Jesus. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, esses são os evangelhos sinóticos e canônicos. Porém, existe também o Evangelho árabe da infância, o Evangelho da infância de Mateus, e o documento mais antigo é o proto-evangelho de Tiago, que acabei de me referir, do qual acredito eu ser o relato mais antigo e, portanto, o relato que deu origem a essa crença que nós temos hoje sobre o nascimento de Jesus entre os animais. Tá? Na Bíblia, nos evangelhos de Mateus e Lucas, especialmente o de Lucas, a gente precisa analisar com cuidado e, portanto, fazendo uma análise mais cuidadosa, nós chegaremos à conclusão de que Jesus de fato nasceu em uma casa comum, como as crianças da sua época nasciam. Eu vou destacar pelo menos 6 razões pelas quais eu acredito que Jesus de fato nasceu em uma casa. 6 razões bíblicas, tá? Mencionadas no texto bíblico. Só que a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado para chegar a essas conclusões. Razão número 1. Porque os magos encontraram Jesus em uma casa. A Bíblia é clara sobre este aspecto. Diz aí Mateus capítulo 2, versículo 11, quando Mateus faz o relato do nascimento de Jesus, e inclui também a visita dos magos do Oriente ao recém-nascido, ao menino Jesus, está escrito aí em Mateus: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Portanto, os magos encontraram Jesus não numa caverna, não entre os animais, mas numa casa com sua mãe. Alguém pode até alegar, mas é que os magos chegaram um tempo depois. Tudo bem,
nós não podemos afirmar que os magos chegaram exatamente após o nascimento de Jesus. A questão é que o texto bíblico não menciona esta mudança de local, né, de nascimento. A razão número 2 é que José era um nobre e, portanto, todos tinham o prazer de recebê-lo em sua casa. Diz aí o texto de Lucas 2, versículo 4, que José foi para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Nós sabemos que José foi com Maria para se inscrever no recenseamento, né, do governo da época, no censo do governo da época. E Maria estava grávida, mas a questão é, quando José chegou em Belém, o relato que a gente tem em mente é que não tinha lugar para ele ficar, e ele ficou ao relento com sua mulher grávida. Não. A Bíblia não oferece esse tipo de interpretação, a não ser que a gente pegue poucas palavras ao pé da letra, que nós vamos explicar isso ao longo do vídeo. O fato é que José era um nobre, tá? E, portanto, chegando em Belém, qualquer família da região, da cidade, receberia ele em sua casa, acolhia ele em sua casa. E ainda mais que ele estava com uma mulher grávida, que era outra coisa, que em qualquer cultura do mundo, mulheres grávidas são bem acolhidas, são bem tratadas e são bem cuidadas. E naquela cultura não era diferente. Portanto, a possibilidade de eles ter sido recebidos em uma casa de familiares ou de pessoas ou de outro que não fosse mesmo de suas famílias é muito grande. Razão número 3. Porque quando Maria deu à luz, eles já estavam em Belém, ou seja, eles já estavam no povoado, eles já estavam na cidade. O texto de Lucas é claro também sobre este aspecto. Diz aí Lucas 2, versículo 6. Estando eles ali onde? Em Belém, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Ou seja, eles já tinham chegado na cidade de Belém, quando Maria deu à luz o menino Jesus. Eles não estavam em viagem, não estavam em caminho, eles já tinham chegado na cidade de Belém. Razão número 4, porque Jesus foi colocado em uma manjedoura. Bem, esse aspecto aqui é interessante, que Lucas 2:7 diz: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura. Bem, se a gente for interpretar isso à luz de nossa vivência ocidental, a gente vai correr o risco de dizer exatamente que eu estou errado, porque a manjedoura prova que Jesus não nasceu numa casa. Mas isso na nossa cultura. Na verdade, o texto bíblico realmente mostra que Jesus nasceu numa casa. Por quê? Porque onde ficava a manjedoura no mundo oriental e no mundo da época que Jesus nasceu? É aí que está a questão. A manjedoura ficava exatamente dentro ou num espaço da casa onde as pessoas moravam. Na nossa cultura, não. A manjedoura, o que é a manjedoura? A manjedoura é um coxo, onde você coloca comida para os animais. Na nossa cultura, normalmente, nós fazemos, hoje a gente chama de baia, né? Para botar os cavalos, botar os boi. Isso afastado de casa. Naqueles dias, não. Naqueles dias, a manjedoura era exatamente dentro de casa. Antes de terminarmos o vídeo, eu vou mostrar uma foto
uma figura de uma casa da Palestina da época de Jesus. E isso vai mostrar para nós que onde era que ficava a manjedoura. Então, o fato de dizer que Maria deitou Jesus, colocou em uma manjedoura, prova que eles estavam exatamente em uma casa familiar da sua época. A quinta prova que nós temos, à luz do texto de Lucas, é porque não havia lugar para eles na estalagem. Veja, essa é outra palavra que a gente pega também no texto de Lucas e apressadamente a gente pensa logo, pronto, José estava viajando com Maria, chegou numa hospedaria, numa pousada, a pousada já estava cheia de gente e, portanto, ele foi embora e achou um curral de animais e ali ficou com Maria e Maria teve o menino Jesus. Não, essa é uma interpretação apressada do texto. O problema aí é que a gente precisa interpretar a palavra estalagem. Eu coloquei aí, depois do texto, porque o texto de Lucas 2:7 diz, porque não havia lugar para eles na hospedaria, em algumas versões, em outras versões na estalagem. A palavra grega aí usada é katalima. Eu botei aí katalima versus pandokeion. Por quê? Porque katalima é a palavra usada no texto e se refere a um quarto, a um espaço de hóspede, de estalagem dos viajantes, os viajantes que passavam na região, na cidade. Como já disse, era a cultura do povo da época receber esses viajantes e outra coisa, receber bem, cuidar deles, acolher esses viajantes, certo? Esse local onde os viajantes ficavam na casa era chamado de katalima, enquanto pandokeion é justamente o termo usado da época do grego para se referir a uma pousada onde as pessoas ficavam também hospedadas, como Jesus usa na parábola do bom samaritano, né? Que aquele homem, o bom samaritano, cuidou daquele enfermo e levou ele para uma hospedaria. A hospedaria que Jesus se refere não é katalima, mas pandokeion, ou seja, lá sim se refere a uma hospedagem, a uma pousada, entre aspas, né? Mas aqui não, aqui é katalima, que se refere a um espaço, a um quarto de hóspede, em outras palavras, onde as pessoas ficavam. A última razão que eu quero apresentar é justamente a visita dos pastores ao menino Jesus. Diz aí Lucas 2:11 que os anjos disseram, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Tá? No versículo 15, que eu não coloquei aí, os pastores disseram, vamos, pois, até Belém. Então, isso mostra, a visita dos pastores tem algo muito significativo para a gente aprender. Os pastores eram desprezados, era uma das profissões mal vistas, na época de Jesus, tá? E os anjos vão e avisam a esses pastores que o menino Jesus nasceu. E eles vão até onde? Vão até uma caverna? Vão até um curral de animais? Não, eles vão até Belém, até a cidade. Então Jesus estava na cidade, ou nasceu na cidade. E os pastores saíram de lá maravilhados, certamente, por tudo que viram, inclusive o acolhimento que a família deu ao menino Jesus. O menino Jesus nasceu no cômodo principal de uma casa de sua época. Isso é o que a Bíblia sugere para nós. Vamos ver agora a figura de uma casa da época de Jesus.
Bem, como você pode ver aqui, ó, não sei se dá para você ver bem, uma casa da época de Jesus, uma figura. Aqui você tem na parte direita da casa, tá? O catalima, tá vendo aqui a palavra grega catalima, que é o espaço onde os viajantes ficavam, eram recebidos, a estalagem, tá? Que a Bíblia menciona, tá certo? Aqui ficava o cômodo principal da casa, onde a família anfitriã ficava, inclusive Jesus, Maria e José, como a estalagem estava já cheia devido ser um período de muitos viajantes, né? Eles com certeza ficaram aqui no cômodo principal da casa. Haja vista, Maria, quando teve o menino, deitou eles aqui na manjedoura. Olha a manjedoura onde ficava. Aqui tinha uma abertura que os animais colocavam a cabeça por aqui e se alimentavam. Eles colocavam alguns alimentos aqui, os animais se alimentavam quando não era levado para fora para colocar no pátio para se alimentar. Aqui ficava o estábulo, ou seja, o espaço onde os animais ficavam guardados à noite e também durante o frio, inclusive para eles produzir aqui calor para a família, tá certo? Então isso aqui era um costume comum, os animais fazia parte da casa, tá bom? Por isso que Maria, repito, quando teve Jesus, enfaixou em panos e colocou ele, deitou ele numa manjedourazinha, que nada mais era do que um coxo que era feito de madeira ou de pedra, tá certo? Isso não tira a beleza da humildade do nascimento de Jesus, na verdade traz muito mais significado, mas o fato é que Jesus nasceu em uma casa típica da sua época, como uma criança normal. Fica aqui a nossa reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e deixar aquele like para dar uma força aqui para nosso canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.